Boa noite, estamos entrando ao vivo em vossos lares, nessa sexta-feira de feriado, 12 de outubro, Dia das Crianças, e segundo a cultura e a tradição da religião católica, também é dia da padroeira dos mesmos. Vamos falar um assunto aqui que nós temos trazido em outros encontros, sobre escolhas, em tempo de escolhas. Eu coloquei nos outros encontros em tempo de eleições. Eleições e escolhas são opções de cada um dentro do seu raciocínio, dentro daquilo que imagina que é bom para si. E eu acho grande responsabilidade quando acho que é bom para si e às vezes não é bom para os outros. Mas é incrível que é bom dentro da coletividade. Às vezes o que é bom para mim pode ser não bom para os outros. A gente vê o que deve ser bom para a maioria no sentido de escolhas. Mas quando é uma questão tua particular, daí tu tem que ver o que realmente é bom para ti. Aí são escolhas menores. Mas nesse assunto que trazemos no dia de hoje, eu vou ler 2 versículos aqui já no início, e depois estaremos discorrendo o assunto sobre a comparação ou paralelo de Moisés e Jesus. Eu coloquei ali Jesus e Moisés, porque na ordem cronológica, que é o tempo cronos nosso, ele não é igual ao tempo de Deus, né? O tempo de Deus, o Deus é o eterno. Então Jesus já estava antes de Moisés. Ele estava desde o início, porque ele é o princípio e o fim. Em todos os tempos e espaço, Deus é. Tanto é que nós vamos ler ali uma parte que fala: eu sou. Deus, eu sou, o que sempre existiu. Então esse mistério aí que interroga o nosso ser, dentro do nosso entendimento, que nós podemos dizer que é muito pequeno, que é muito falho, que é inconstante, que pode às vezes mudar. Nessa dimensão do espaço, né, sideral, de tantas coisas, tantos fatos acontecidos há milhares e milhares de anos, hoje nós, uma partícula de vida no meio disso tudo, numa matéria, numa molécula que nós somos constituídos como ser de existência, vivo, algo de mistério tem, sobrenatural, que não chega ao nosso conhecimento. Isso nós podemos chamar para nós mesmos do entendimento, de esperança, de fé, naquilo que não vimos, daquilo que somente imaginamos ou entendemos dentro de alguma coisa que ouvimos ou que lemos, ou que dentro do nosso espírito revela algo fora do normal do nosso dia a dia. Até mesmo a projeção de um nascimento de uma criança no ventre de uma mulher, ou de qualquer outra criatura que é formada a partir do encontro de 2 células, se forma-se o embrião e ali nasce um ser. Tudo isso é magnífico, esplêndido, mas para a nossa insignificância, do nosso entendimento, do nosso intelecto, às vezes perdemos o sentido e a razão daquilo que imaginamos e construímos, e chegar no momento e é desconstruído aquilo pela ciência, porque outros estudaram mais e nos traz um entendimento melhor daquilo que a gente não sabia. Mas aquele que é iletrado, aquele que é incauto, que não participou de uma escola, não foi dentro de um colégio, não tem formação nem do primário, nem do ensino médio, nem do ensino superior, muitas vezes essa pessoa, esse ser, sabe muito mais do que muitos doutores. Porque o conhecimento não fica somente naquele que tem e passa para aqueles outros que não sabem, que não conhecem o desconhecido. Mas está na essência da pureza, através da vivência, da sua caminhada, no contato com outras pessoas, e até mesmo olhando para a natureza e aprendendo com ela tudo aquilo que até então não sabia. E a partir de então, quando nós encontramos uma pessoa que não consegue ter uma expressão do vocabulário correta, mas mesmo assim ela traz grandes lições para aqueles que se dizem sábios.
Então nós vamos ler aqui alguma coisa, 2 versículos, uma que está em Êxodo e outra que está no Evangelho de João, no capítulo 8, em Êxodo 3, capítulo 3 de Êxodo, no versículo 14, se não me engano, vamos ler aqui, e depois em João 8, 58. Você que conhece, já leu essa passagem, ou que não conhece e não leu, eu vou ler agora para nós termos e falar sobre esse aspecto de Jesus e Moisés. Êxodo 3, verso 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Agora vamos lá em João 8. E para cá, 8:58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Estava sempre lá. Houve uma reunião, um conselho, façamos, Deus criou, né? Deus criou tudo isso, creia você ou não, é um mistério. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Moisés escreve isso no plural. Façamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com suas respectivas funções, o Deus eu sou. O Deus trino, um só Deus. Um só Deus. Aí nós temos essas comparações que vêm quando... Aí tem que voltar um pouquinho na história, em Gênesis, quando os irmãos de José, enciumado pela circunstância de uma roupa, uma túnica que fora feito, que fora bordado por Jacó para dar a seu filho, toda colorida, e os irmãos ficaram enciumados. E quando ele tinha revelação de sonhos e contava esses sonhos, os irmãos ficavam mais enciumados. E depois que se reúnem, quando vão ao campo para matar ele, e tomam um conselho para que matassem ele, aí vem um dos irmãos, Rubem, e diz: não façamos assim, vamos deixá-lo ele dentro de uma cova, com água e pão, para que depois ele morresse. Depois passam a turma dos ismaelitas, eles pegam, vendem ele como escravo para esses ismaelitas que desciam para o Egito. Depois eles negociam esse José na casa de Potifar. Lá ele fica por um período aproximado de 9 a 10 anos, trabalhando como escravo, e tudo aquilo que ele fazia prosperava. Aí era feita uma cilada para que ele estivesse enganando seu senhor, adulterando com a esposa de Potifar. Na verdade era tudo um enredo para que ela tivesse ele, mas não teve. Ele é levado preso, fica preso por 2 anos e meio aproximadamente, seus pés no ferro deixam ele com os pés mancos, torto. Ele decifra 2 sonhos do copeiro e do padeiro, e disse para o copeiro que aquele que sai com vida, porque o padeiro é enforcado, e aquele que servia, que era o copeiro na mesa de farol, que lembrasse dele quando estivesse dentro do palácio. Quando ele está lá dentro do palácio, tem o sonho das vacas gordas, das vacas magras, que não tem o discernimento das espigas gordas, das espigas secas, e aí chamam a ele, que é lembrado que esse que tinha o discernimento dos sonhos, que segundo um Deus revelava para ele, lá o copeiro falando para Faraó, quando trazem, ele faz a revelação que era para tudo que plantasse era para guardar em celeiros, para que no tempo das vacas magras tivessem abastança para toda a população, e tanto é que os outros vão estar com ele. Lá os próprios irmãos descem ao Egito para comprar mantimento, porque a seca foi em toda a terra. Eu estou só resumindo aqui para você saber onde é que nós vamos chegar. O povo hebreu fica cativo dos 450 anos dentro
do Egito, o povo hebreu se multiplica de tal forma, depois que José do Egito passa o seu período lá, desce Jacó, seu pai, desce todos os seus irmãos, voltam 75 pessoas de volta para 75 pessoas ficam ali, junto com ele. Desses 75 milhões, quando 75 pessoas, depois desse período, passa aproximadamente a 2 milhões de pessoas que são do povo hebreu, que se multiplicou na terra, quando o faraó vê que aquele povo está ficando muito forte dentro do seu território. Então, para que não crescesse mais o volume de pessoas, baixou um decreto que matassem todos os meninos. Aí, quando a Joquebede tem um filho, leva-a escondida ao palácio para que a filha de Faraó criasse esse menino. Ele é largado no rio, na verdade, no rio Nilo, e alguém vê que alguma criança chorando dentro de um cesto, vai ver, é Moisés. Quer dizer, Moisés, o nome dele é retirado das águas, é o significado, e é daí criada pela filha do faraó, que é a princesa. E quem vai amamentar o filho, que era a escrava hebreia, era a própria mãe, que até então a princesa não sabia disso aí que estava acontecendo. Da mesma forma como Cristo, no seu nascimento, na época do censo, do recenseamento do povo judeu, o herói chamado o Grande recebe a visita dos reis magos, dizendo que eles vieram conhecer o rei de Israel que havia de nascer, que eles tiveram um sinal. E quando o rei Herodes fica apavorado, achando que ia perder o seu trono, dessa profecia que ia se cumprir, na verdade o trono que ele estava preocupado, que era o trono terreno, e o rei, no que fala-se na revelação dos profetas, é um reino no coração das pessoas, que se é implantado pelo amor de Cristo, que era o menino que estava nascendo pelo Espírito Santo, na pessoa da mulher pura, a qual o Senhor achou graça, Maria. E eles, para que não fosse morto o menino, como o decreto era mandado matar crianças abaixo de 2 anos, levam ele a cavalgadura num burro, a mãe, José, e o menino para o Egito, e lá ficam por um período. Depois, quando morre o Herodes o Grande, eles ficam sabendo, através do anjo, que vem trazer a boa nova, eles retornam para Belém. Então, nisso tudo, tem os paralelos e as coisas que vêm acontecendo nas circunstâncias da vida de cada um. Moisés aprende toda a ciência do povo egípcio, todo o conhecimento de geografia, matemática e a arquitetura. Ele deixa de ser príncipe porque ele estava como herdeiro já junto, porque foi criado pela princesa, filha de Faraó. Ele deixa para libertar o povo hebreu do cativeiro, porque o povo clamava a libertação. Queriam voltar para a terra que havia uma promessa onde manasse leite e mel, Jerusalém. Jesus veio não somente para salvar primeiramente os judeus, mas para salvar a humanidade. Jesus desce do seu trono de glória para pisar essa terra, para humilhar ela como homem humilde, servo, fiel e cheio de amor, graça e compaixão. Os dois são escolhidos, os dois são ungidos. Jesus, Salvador, Cristo, quer dizer ungido. Jesus, Salvador. Moisés, retirado das águas. Através dos dois se manifesta o poder de Deus e a sua glória. Moisés no Egito, levando o povo de volta para a terra prometida, resgatando o povo no êxodo, na grande saída da escravidão para a libertação do povo. E no meio dessa travessia do deserto, milagres e prodígios acontecem. Jesus na Palestina, à beira do Mar da Galileia, fazendo os milagres e prodígios, implantando o seu reino no coração das pessoas, as pessoas glorificando ao Senhor através da pessoa de Jesus, o Cristo de Deus. O povo clama no deserto com fome. Moisés pede ao Senhor, desce maná, pão do céu. Jesus, juntamente com seus discípulos e com aqueles outros judeus, séculos ainda na lei de Moisés,
Não entendendo Cristo na sua figura prefigurada do Verbo encarnado, diz: eu sou o pão da vida, o pão descido do céu. E aquele pão que eu vos dar, que é a palavra, vai vos alimentar. A água que sai de mim vai matar a vossa sede. Mas aquele pão que era dado no deserto por Moisés, ele era comido hoje, se pegasse para amanhã, já apodrecia. Saciava a fome de um dia, já no outro já tinha fome de novo. Mas a palavra que eu vos dou, que eu sou o verbo, eu sou o pão da vida, essa palavra vai ser para sempre, para toda a eternidade. Nós temos o momento que, das mãos de Deus, segundo o relato bíblico, Moisés recebe as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Jesus vem e diz: eu vos dou um novo mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo desta forma, você está cumprindo a lei e aquilo que foi dito por mim, através dos profetas. Esse é o grande mandamento. E nessa sequência de passagem, de fatos acontecendo, chegou o momento que Moisés está cansado e os sábios se aproximam dele dizendo: eis que a tua tarefa está sendo árdua e pesada. Separa dentro dos povos 70, para que não fique tão pesado o serviço para ti. Porque Moisés era profeta, era um legislador e era um grande líder. Jesus, o Messias, o Salvador, o ungido de Deus, separa 12 pescadores. Num dado momento, numa circunstância, se aproximam mais pessoas que estão junto com eles. E Mateus 10 revela isso aí, e Lucas 10 revelam sobre a distribuição da graça do Espírito Santo sobre esses que saíram de 2 em 2 para falar e anunciar a boa nova. Voltando depois trazendo as boas notícias para o Mestre, que em nome de Cristo até os demônios se sujeitavam a eles. E Jesus ainda responde para ele e para os outros que estão junto: não alegrai-vos somente por causa disto, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E ainda acrescenta: eu vi Satanás como raio cair do céu. O eu sou, desde o início e ao fim, o começo e o fim da existência de cada um que entenda isso dentro do seu coração, no centro da sua alma, que compreenda e tenha discernimento através da revelação do Espírito Santo. Tudo isso acontecendo de uma forma que Moisés, passando por terras estranhas, em nenhum momento se corrompeu, ou deixou-se se corromper. Jesus, ungido de Deus, o Cristo, ele vem para tirar o pecado do mundo, como cordeiro. E diz: o meu reino não pertence a este mundo, mas o reino do meu Pai, tudo aquilo que faço, faço porque com ele estive. Ouvindo dele, vos passo a mensagem, e faço tudo aquilo que ele me mandou. O meu reino está dentro do coração de cada um. O meu reino aplicado de amor, compaixão, misericórdia, perdão, harmonia, sinceridade, verdade e justiça. Esse é meu reino plantado no coração de quem quer, porque eu estou à porta. Quem ouvir a minha voz, eu entro, me assento, fazemos a ceia, participamos dessa comunhão, entro e saio. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu escuto a voz das minhas ovelhas. Delas, elas me compreendem e eu compreendo a elas. O meu reino não é deste mundo. Dado o momento, Mateus 17, eles estão no monte da transfiguração, assim chamado, onde eles estão separados para orar. Jesus separa João, Pedro e Tiago para um momento de oração. E eles estão cansados e dormem. Daqui a um pouco, uma nuvem de glória os envolve. Dentro do entendimento de Pedro, que vê, na sua parte, que está acontecendo um fato: Elias e Moisés junto com Cristo. O tempo da lei, a profecia se encontra na vida de Cristo.
o que estava na lei, que falava de Cristo, e as profecias, da mesma forma, falando de Jesus, o Senhor. Moisés morre de velho. Mas antes desses momentos, Moisés sempre fazendo holocausto, preparação de animais, holocausto para libação de pecados no altar. Jesus se apresenta como holocausto e é o próprio altar. Ele é o Cordeiro, o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Moisés sobe um monte e diz que vê a terra prometida, mas não chega a botar os pés nela. Quem entra, quem passa, Josué e Caleb, e aqueles que nasceram no deserto. Jesus resgata todos aqueles que creem e chegam nele, para a terra nova, Jerusalém celestial. Todos esses fatos que nós poderíamos relatar mais outros que aconteceram na vida de Moisés, que era um homem que fora escolhido para tirar o povo do cativeiro, da escravidão. Mas ainda muitos estão grudados com Moisés. Muitos ainda não entenderam que o tempo que Jesus fala, e depois Paulo, compreendendo isso, fala em Gálatas, que a lei serviu de aio para conduzir até Cristo. Muitos ainda estão grudados no tempo da lei e continuam ainda rodeando o deserto, querendo comer só o maná que hoje serve para amanhã não tem mais serventia. Jesus quer esse pão da vida, esse pão que sacia a tua fome e a tua sede de justiça. Que tu entenda e compreenda que o eu sou é o ontem, é o hoje, é amanhã, é o eterno. E muitas pessoas, quando nos ouvem falando aqui de Deus, de Jesus, e não falando de religião, e não desqualificando ninguém sobre a sua profissão de fé, ou dizendo que o ateu, por ser ateu, por não acreditar em Deus e na existência de um ser superior, mas acreditando em alguma coisa relativo aos seus projetos, ele coloca, assim, a sua fé em algo para fazer o seu trabalho, os seus estudos, as suas projeções. Acredita sim em alguma coisa. Mas hoje, nesses momentos que nós estamos passando e enfrentando, não está ainda. Isso aqui. Parou, né? Parou por muito tempo? Voltando aqui. Tem uma falha técnica aqui. Acho que é os hackers estão entrando no nosso meio aí, cortaram a passagem. Qual é a parte que passou? Parou? Nós estávamos falando das comparações de Moisés. Complementando aqui o assunto, tem uma falha técnica nossa aqui. No YouTube está tocando direto, depois vai passar ela no completo. Mas, tudo bem. Recapitulando. No momento que nós estamos passando, vivenciando, e por nós se identificar como cristão, não somente pelo comportamento ou pelas escolhas que a gente faz, não sendo secto, nem ortodoxo, nem fanático, nem colocando julgo sobre ninguém, sobre aqueles que escolham o caminho que queiram andar, ou também que queiram professar sua fé em outras denominações ou religiões. E nós aqui não falamos sobre religião, nós falamos sobre um caminho a ser andado, sobre uma maneira de você compreender Cristo. E também falamos da questão daquele que não crê, que é o ateu, e respeitamos a sua maneira de ser, porque ninguém é obrigado a nada. E não discutimos em relação a Deus, porque Deus não se discute. Deus se aceita ou não aceita, porque Deus é o eu sou. E assim essa firmeza da fé que eu tenho, e da fé que algumas pessoas também compreendem dessa maneira. Então, de tudo o que está acontecendo hoje, quando as pessoas olham para nós, e quando tomamos uma posição sobre escolher algo, dizendo assim, que eu não deveria escolher uma pessoa, segundo o entendimento e a interpretação, que foi calcificada talvez nos corações de muitos, por alguns encontros, achando que aquilo que foi dito é dentro daquela exatidão e não tem uma outra opção de um relativo assunto
para falar, não é bem assim, e tu, Cláudio, que está dizendo que é de Deus, tu, Cláudio, que fala de Jesus, tu, Cláudio, que se mostra tão transparente, tu, Cláudio, está errado em escolher outra pessoa que falou atrás sobre uma questão de ditadura, que falou atrás sobre uma questão de um regime militar, que falou atrás sobre uma questão de pensamento relativo, que colocaram um pensamento que fosse homofóbico, que fosse racista, que fosse preconceituoso. E tudo isso, no meu entendimento, quando eu falo, que eu discuto ideias, não oferecendo desaforo ou falando mal da pessoa que pensa ao contrário de mim, da mesma forma a gente gostaria que fosse dessa forma, desse entendimento. Nós, nos nossos encontros e nos nossos diálogos e nas nossas escolhas, nós queremos a pacificação. E quando se fala de libertação do povo que está fechado, que está no enclausuro, que só entende uma forma e não entende uma outra versão, e acha que aquilo que foi no passado vai ser colocado de volta no exercício do poder, quem estiver no poder, eu acredito que todo o processo democrático que foi construído ao longo da história, que pessoas que morreram, que pessoas que deram seu momento de vida para alguma coisa, para uma causa, acreditando na liberdade, não somente dela, mas do conjunto de toda a construção da nossa história do país, hoje nós colhemos coisas que as pessoas fizeram lá atrás. Hoje nós temos preocupações de coisas erradas que foram feitas lá atrás, que também colhemos, que nós também fazemos parte dessa sociedade, do conjunto da história do nosso país. Coisas que as pessoas fazem lá fora, nos outros países, também, que de forma errada, nós também suportamos muitas vezes e passamos essas tribulações. Mas nós acreditamos que muitas coisas que foram ditas não era com aquela intenção de ferir, de machucar, de ofender ou de perseguir alguém por ser diferente, por ser branco, por ser preto. Quantas vezes me chamaram de alemão nazista por ser alemão? Meu nome, Knefts Schwarzhaupt. Quem viu em mim um momento de preconceito ou de ser racista para falar isto? Não. Eu me senti assim? Não. Fiquei ofendido? Fiquei. Porque não sou. Tenho uma amizade, tenho amigos de todos os tipos de pessoas, de classes e de posicionamento contrário, de pensamentos contrários. Eu acredito que hoje nós passamos por esse processo de libertação para passar por algo que vem na frente, que é o melhor para o conjunto de toda a humanidade, toda a história. Nós não vamos ficar preocupados com coisas que são relevantes, sim, são, porque quem vive numa situação que acha que é inferior, e ela não é, alguém colocou isso, e não fomos nós. Se foi falado isso, deve ser reconsiderado. Eu acredito que uma pessoa falou isso, e hoje está sendo reconsiderado o que falou, está evoluindo para o melhor, ele não está engodando. Não está engodando porque nós queremos o melhor para a nação, o melhor para a família, o melhor para a sociedade. A pacificação ordeira, a disciplina, tudo aquilo, os conceitos de cidadania, de amor ao próximo, é isso que nós estamos concordando. Nada mais do que isso. Pessoas que têm algum relativo achando que foi deixada de lado, que foi deixada no esquecimento, que vai ser perseguida ou perseguido por ser diferente, ou diferente no quê? Eu não vejo diferença. A diferença está talvez no comportamento, a diferença está talvez na sua opção de alimentação, na sua opção de música, na sua opção de relacionamento, conforme já citei, mas o que vai interferir na minha vida ou na vida do país? Isso aí. Nós não podemos fazer com que pessoas morram de fome, que não haja saneamento básico para toda a população do Brasil, ou que aumente mais um grau de porcentagem de atendimento a saneamento básico nas periferias. Nós temos que entender que a criminalização é forte e nós devemos proteger o bandido, mas proteger aquele que está sendo ameaçado pelo bandido. E que a lei seja executada, e quem vai cometer o delito ou o crime, pense 1, 2, 3 vezes, sabendo que a lei
vai pegar ele ou ela que cometer o crime. E que o cidadão de bem está sendo protegido pelo país. E que se sinta protegido assim, para que haja investimento, para que o turista venha e gaste seus dólares e gere emprego. E que aquele que abre um mercado de trabalho tem condições de trabalhar com liberdade, não ficar com medo que quem vai entrar ali vai ser uma pessoa que vai consumir ou que vai consumir a sua vida, mas que vai consumir o produto que ele está vendendo ou o trabalho que ele está ofertando. É isso que nós estamos trazendo. Essa liberdade, essa travessia desse deserto. Esse Jesus que nós falamos que esteja nos corações das pessoas. E quando outro dia eu falava ali na Câmara de Vereadores, por causa dos vícios que trouxeram consigo, das manipulações, da lavagem cerebral, dos conceitos ideológicos de partidos políticos que colocaram acima de tudo. E as pessoas que representam esses partidos políticos ideológicos, eles endeusaram essas pessoas, que são seus líderes maiores. Tudo de errado que possam fazer, eles podem fazer porque não serão tocados, porque existe um grupo que os protege, achando que eles podem fazer tudo, que estão acima da lei. E quando assim dizendo que hoje a bandeira maior que nós temos, a do Brasil, ela é superior a qualquer tipo de partido político. E todas as pessoas devem se curvar à Constituição e todo partido deve olhar para a bandeira e seu partido ser somente um partido, uma sigla de identificação ideológica dentro do seu grupo. Agora, por estar assim, não deve ser não achar que é melhor do que o outro, ou menosprezar as outras pessoas por sua posição social, seu credo religioso, ou por sua cor de pele, ou por sua opção, ou não sei o que você queira dizer, do seu movimento, do seu relacionamento sexual com alguém. Isso que vai interferir na vida do Estado. Nós não queremos que haja benefício em relação a isso, que haja proteção à vida, que haja os direitos constituídos, que a família, que é a base da sociedade, seja respeitada, que os valores que foram construídos ao longo da história sejam respeitados, que volte a valorização, que volte os conceitos de harmonia, de respeito, de cidadania, que as pessoas, hoje os adolescentes, muitos deles não sabem o que é isso aí. Não sabem. Procuram aqueles que cometem os crimes, os delitos, ou pequenos, ou médios, ou graves delitos, eles procuram saber os seus direitos para depois, quando fizer isso, já ter a liberdade de fazer de novo, que nada vai acontecer. Mas você vai perguntar sobre história, vai perguntar sobre matemática, vai perguntar se ele sabe o que é fazer um trabalho social, fazer uma prestação de serviço voluntário, não sabem, mas querem ser servidos pela Constituição. Mas não têm os seus deveres e obrigações como cidadão. E nisso tudo, quando nós fazemos o paralelo entre Moisés, que estava num tempo difícil, comparado com os tempos de hoje, um tempo difícil comparado com o tempo de Jesus de Nazaré, no tempo de Jesus, no tempo da Galiléia, tempos distantes, mas que muita coisa não tinha mudado até chegar o tempo de Cristo. E com toda a evolução da ciência, da tecnologia que chegou nos dias de hoje, pelo conhecimento do homem, da humanidade, para fazer o bem, nessa trajetória de líderes que construíram e outros destruíram, e que se fortaleceram dentro dos seus impérios para massacrar a humanidade, para escravizar muitas pessoas, ainda nós temos pessoas escravas. Escravas de conceitos, escravos de ideologias, escravos que perseguem um líder, uma liderança, achando que ele é um Deus. E quando nós falamos em Cristo, aí quando a gente fala alguma coisa relativa a isso, de amor, de perdão, de reconciliação, de pacificação, e nós optamos para dizer que uma pessoa que está vindo aí, que surgiu, que está tirando seu tempo, não para enriquecer, não para fazer o conluio da corrupção. Se for assim, seremos mais uma vez enganados. Mas a gente está convicto que as coisas, é essa oportunidade que nós temos, dessa mudança de cidadania, dessa mudança de harmonia, dessa mudança de os direitos iguais, porque nós todos somos iguais perante a lei. Para que não haja discriminação das pessoas em relação àquilo que elas buscam o seu direito,
de trabalho, de educação, de saúde e de moradia. Todo aquele dinheiro que foi roubado, que foi usurpado, que foi tirado dos cofres públicos, que foi levado para o estrangeiro, que levaram e construíram riquezas para si próprio, para seu grupo, dos seus séculos que estavam à sua volta, e também dos seus signatários, seus seguidores e dos seus familiares, que só pensam nos seus banquetes enquanto as pessoas estão comendo no lixo. É essa corja da corrupção que tem que ser limpa. E isso tem que ser feito através de uma escolha para nós entendermos que muitos estão grudados no poder porque sabem que a lei irão pegar eles. A justiça deve ser feita. E aqui não está falando de uma pessoa que não está à mercê dela também. Estamos sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos erros, mas nós temos que ter um entendimento que basta do que já fizeram. Esgotou-se a paciência daqueles que amam o Brasil, que amam a pátria e que vivem de uma forma ordeira na sociedade. Nós, muito tempo, ficamos quietos e calados na expectativa de melhorar, na expectativa do novo, na expectativa do crescimento, na expectativa do desenvolvimento social e econômico para que as pessoas tivessem o seu equilíbrio, sua harmonia e a sua paz na sociedade. Mas não vimos isto. Nós vimos grupos ideológicos de partidos se dizendo o contrário, mas ao mesmo tempo unidos, pelos mesmos propósitos: de sangrar o Brasil, de corromper as pessoas, de perpetuar no poder e de manipular massas para levar vantagem e transformar nosso Brasil naquilo que eles desejariam fazer. Como esse segmento está sendo quebrado, eles não querem perder isso. Porque é isso que nós estamos falando, é uma forma de governo que não é de cima para baixo, mas que é harmonioso, que é um conjunto de fatores que vai fazer com que melhore a vida de milhares de pessoas, não somente um grupo, e não deixar outros à mercê da miserabilidade para jogar o que cai da mesa, os farelos, para que eles comam só os farelos da mesa e fiquem somente esperando esses farelos, porque se não vir o farelo, eu vou morrer de fome. Sujeitos a estes. Essa libertação desse povo que está escravo, pela ignorância do conhecimento, porque não chegou até eles o discernimento da verdade, dos fatos que aconteceram, mas somente uma história que foi contada, desde o início, até mesmo aqui do Brasil. Muitas coisas, muitas mentiras, engodos e sucessivos. Chegou ao ponto ao qual nos encontramos. Moisés não está aqui para libertar o povo. Jesus não vai descer de novo aqui na terra para dizer aquilo tudo que ele já falou. Agora nós sabemos que ele é Espírito e é verdade. E está no coração de cada um de nós, daqueles que ouvem a sua voz, daqueles que entendem a sua mensagem e que fazem fluir dentro do seu ser, dentro da sua família, dentro da sua sociedade, aquilo que nós queremos, que não é o mal para o próximo, e não somente o bem para mim, mas que esse bem seja para os outros. O que eu quero de bem para mim, eu tenho que desejar para o outro. O que eu não quero de mal para o outro, eu não posso desejar esse mal para mim também. Então esse caminho são duas vias. Mas enquanto esses que ficam enriquecendo ilicitamente, montando seu conluio de falsificações de documentos, de mentiras e de desvio de conduta, cada vez mais se arregimentando com suas mentiras e com suas inverdades, com suas falsidades, as suas máscaras, a sua maneira de ser. E nós sempre repetimos, amados amigos, irmãos em Cristo, nós, com todas as nossas falhas, com nossos erros e nossos equívocos, com nossos pecados, nós ainda temos um pouco de entendimento na nossa vida. E as pessoas ficam agarradas
a uma liderança, achando que ele é um Deus, porque assim disse que era. E aqui no Brasil não tem ninguém mais honesto, nenhum tipo de religião, nenhum líder religioso, nem no meio político, nem no meio das pessoas que trabalham no jornalismo, nenhum é mais santo do que ele. E as pessoas que o adoram, que o idolatram, ouvem ele mais do que a voz da sua consciência. Esse entendimento, dessa libertação, dessa espada que é a palavra, que um dia você ouviu e não entendeu, ou entendendo, talvez por um período, mas um outro veio e sufocou. É a planta, é a semente lançada no caminho que os pássaros arrancam, que nascem os pedregais e tem pouca raiz e não brota, ou que o sol aquenta e queima, ou no meio dos espinhos que sufocam. Mas na terra boa ela nasce, produz e dá frutos. E mesmo assim, hoje falando isto, os seus discípulos na época não entenderam, perguntam: Senhor, explica para nós isso aí, não estou entendendo. É aquilo que eu coloquei outro dia numa mensagem de texto ali, que tendo ouvido, ouvem, mas não entendem, tendo olhos, olham, mas não enxergam. O poder de Deus, através de uma ação do Espírito Santo, se você crê nisso, há de fazer um movimento para que você compreenda. Aí o poder de Deus se manifesta e cura a tua doença. Porque a doença tua não é física. A doença tua é de um fanatismo. É um secto que não ouve mais ninguém, não vê mais nada, só enxerga aquilo que quer ver e ouve só aquilo que quer ouvir. E fala aquilo que foi colocado dentro do teu coração desde o tempo de outros encontros que colocaram como se fosse uma verdade. Falsas verdades, mentiras contadas constantemente, o sofismo caracterizou o que nós estamos vivenciando. Todos nós somos iguais. Tem que dar oportunidade para todos também ter oportunidade de trabalho, de estudo, de qualidade de vida, moradia, saneamento básico, segurança para todos. E isso está em quem está no poder. Agora o poder não é único para um só, para querer governar e ficar sentado no trono. Como muitos ainda estavam achando que Moisés ainda estava no trono, sentado, e eles estavam ainda esperando a vinda do Messias. E quem estava falando com eles ali era o Messias, era o Salvador, era o ungido de Deus, Cristo Jesus. Mesmo assim, por invejá-lo, entregaram para que fosse morto e crucificado. E mesmo assim, naquela grande ensinamento de morte e crucificação, muitos ainda não se arrependeram e não entenderam que ele ressurgiu dos mortos e vive para todo sempre. É o Deus amor, é o Deus Espírito, é o Deus perdão, é o Deus harmonia, é o Deus compaixão, é o Deus misericórdia, é o eu sou. E aquele que não crê, aquele que professa outro tipo de entendimento religioso, que eu não falo de religião, mas eu estou dizendo assim para você que professa uma religião e outro entendimento relativo a isso, nós entendemos que, mesmo assim, vocês, tudo aquilo que nós falamos sobre sociedade, sobre família, sobre direitos, sobre deveres, sobre cidadania, sobre amor ao próximo, sobre trabalho, sobre tudo aquilo que o Estado deve oferecer, mas que nós devemos também fazer para as famílias, para a sociedade, para nós termos esse equilíbrio, também querem isso. E não preciso estar dizendo que são adoradores de Deus ou creem em Cristo, mas que na sua essência, dentro do seu conceito e dentro da sua consciência, já fazem isso na sua caminhada também, produzindo seus frutos, sem crer, ou crendo em outro tipo de fé, professando outra fé. E nós respeitamos também, para que isso seja harmonioso. Não dizer que ninguém é mais superior do que ninguém. Porque quem se endeusa, quem se coloca em tronos, quer ser amado, idolatrado, seguido, e só a sua voz
que deve ser obedecida. E isso é ditadura. E vocês não entenderam ainda. O povo manipulado é um povo escravo. Quem tem liberdade de pensamento para ser ouvido é o governo, que deve ser ouvido e ouvido pelo povo, que como quer o governo que governe sobre o povo. Que Deus abençoe a nós todos, a você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Meus sentimentos aqui pela irmã Rose, a perca do seu irmão no dia de hoje. Nosso abraço, nosso conforto aí para vocês. Que sinta o amor de cada um nas condolências nossas e das pessoas que estão perto de vocês, abraçando vocês nesse momento. Certo? Um abraço, um beijo no coração. Minha esposa está aqui atrás fazendo seus trabalhos manuais, escutando, participando conosco nessa noite. O irmão Celso foi a Porto Alegre, os trabalhos deles lá também, de costura, de bordado, de tecido. Mas nossos encontros aqui são simples, é mais para que a gente tenha reflexões, reflita isso no seu coração, no seu dia a dia. Beijo no coração de cada um, um abençoado final de semana, feriado também, que ainda estamos no dia 12, né? E que assim Deus os abençoe, os proteja, os guarde, os dê sabedoria, graça, proteção de todo mal. Se tem algumas pessoas que eu posso falar aqui o nome, que já passou vários aqui. Lennon Coimbra, Fanuel Fogaça, Deuclésio Anacleto, Ronaldo dos Santos. Ronaldo, um abraço e bom retorno. Dalto Fogaça, Marcos Vicente ali em cima, de Freitas Guatimozinho, criador do Mochileque, e Abacaxico. Beijo no coração de todos vocês aí. Deus ilumine a nós todos e nos dê graça e paz. Encerrando aqui.